Neemias, capítulo 2, versos de 1 a 10. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para o oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidadela onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalá, o Eronita, e Tobias, o servo do Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Nós vamos meditar sobre o tema: como realizar os sonhos humanamente impossíveis. Como realizar os sonhos humanamente impossíveis. Já temos visto que a situação de Jerusalém era uma situação dramática. Notamos isso no capítulo 1. O relato de Anani a Neemias deixa claro para nós que a cidade vivia 3 fatos extremamente preocupantes. Primeiro, os muros estavam caídos. Isso significa que a cidade não tinha segurança pública. Segundo, as portas estavam queimadas a fogo e os juízes julgavam nas portas. Eles se assentavam à porta da cidade para julgar a cidade. E se não tinha portas mais, significava que a cidade estava também sem justiça social. Terceiro lugar, a cidade estava assolada por grande miséria e opróbrio, por pobreza. Se não bastasse a realidade econômica, social e moral da cidade, ainda encontramos um segundo ponto: a oposição dos inimigos. Era uma oposição contínua. Você pode ler isso no livro de Esdras. Logo que a primeira leva foi para Judá, sob a liderança de Zorobabel, diz a Bíblia que os inimigos tentaram se aliar ardilosamente com eles, numa proposta ecumênica. E diz a Bíblia que Zorobabel e Jesua discerniram essa trama e disseram: vocês não têm parte conosco nesta obra. Eles então tentaram, de uma segunda forma, desanimar o povo. Contrataram pessoas para desarticular o povo, para criar confusão no meio do povo, desestabilizando a unidade do povo e o ânimo para o povo trabalhar. Mas diz a Bíblia agora que eles escrevem uma carta para o rei Assuero e mais tarde uma carta para o rei Artaxerxes, mentindo, difamando, chamando a cidade de Jerusalém de uma cidade malvada, perversa, que se aquela cidade fosse reconstruída, o povo que lá estava se insurgiria contra o Império Medo-Persa, não pagando impostos. E diz a Bíblia então, que veio um terceiro fator para caotizar ainda mais a cidade de Jerusalém.
o rei Artaxerxes baixa um decreto proibindo, interrompendo a reconstrução do templo e a reconstrução da cidade. Já se fazia mais de 70 anos que o povo tinha voltado da Babilônia. E como é que estava a cidade? Cheia de escombros, cheia de lixo, muros quebrados, portas queimadas, povo desanimado. O livro de Ageu chega a nos informar que o povo, cada um começou a construir a sua própria casa, esqueceu a casa de Deus, esqueceram a obra de Deus, esqueceram o propósito para o qual haviam retornado. E na informação de Anani, agora o povo estava debaixo de opróbrio, de desprezo. Parecia, irmãos, que era impossível reconstruir Jerusalém. Como reconstruir Jerusalém? Havia uma ordem de um rei do Medo-Persa para parar a obra. O entendimento naquela época que a lei Medo-Persa não podia mudar. A lei era maior do que o próprio rei. Era impossível pensar numa restauração de Jerusalém. Era um sonho impossível de ser realizado. O que fazer nessas horas? Quando você está diante de um desafio que humanamente é impossível de ser concretizado. Quando você está diante de uma causa humanamente perdida. Quando o tempo passa e a situação só piora. Nós vamos encontrar algumas respostas de Deus. O que fazer? Em primeiro lugar, uma preparação necessária. Uma preparação necessária. Em primeiro lugar, Neemias sente-se chamado por Deus para realizar o sonho da reconstrução de Jerusalém. Neemias teve coragem de perguntar a Anani sobre os restantes que não tinham sido levados para o cativeiro. E quando Neemias é informado do diagnóstico do problema, quando ele sabe da situação em que Jerusalém se encontra, diz a Bíblia que esta informação mexeu com a vida dele, mexeu com a agenda dele, mexeu com as prioridades dele. E a partir daquela informação, Neemias sente-se chamado por Deus para ser a resposta de Deus para a solução do problema do povo de Deus. Eu quero lhe dizer que o conhecimento lhe responsabiliza. Eu quero lhe dizer que os desafios à sua volta são trombetas de Deus, chamando você para realizar grandes desafios. Quer ficar tranquilo? Quer ficar dormindo em berço esplêndido? Seja uma pessoa alienada. Tape os ouvidos. Não queira saber nada. Não queira tomar pé da situação. Mas no momento em que você se torna ciente de uma necessidade, Deus o levanta como instrumento para a solução desse problema. A segunda coisa que Neemias faz, ele chora, ele ora e ele jejua durante 4 meses antes de começar a agir. O chamado já estava claro para ele. Mas o que fazer? Vocês notam que ele recebe esta informação no mês de Quisleu, mês de novembro. E ele só vai conversar com o rei no mês de Nisan, no mês de março, abril. Ou seja, este homem, antes de agir, se prepara. Meus irmãos, esta é uma lição tremenda que Neemias nos ensina. Antes de nós sermos usados por Deus, nós precisamos passar por um processo de quebrantamento. Foi isso que ele fez. Ele chora, ele lamenta, ele jejua, ele ora durante 4 meses. Antes de começar a agir. Antes de chorarmos pelas causas que afetam o povo, nós precisamos chorar pelo nosso próprio pecado. Foi isso que ele fez. Antes de lamentar a situação de Jerusalém, ele lamenta a sua situação, a sua condição, o seu próprio pecado. Temos pecado, nós e a casa de nossos pais temos pecado, temos prevaricado, temos feito aquilo que é mal, temos nos rebelado, não temos guardado a tua palavra, os teus mandamentos, os teus estatutos. Se nós não pudermos chorar pelos nossos pecados, nós jamais iremos chorar pelos pecados dos outros. Se nós não pudermos ver a ruína da nossa própria vida, nós jamais nos importaremos com a ruína da vida dos outros. Neemias está nos ensinando que antes de buscarmos os recursos da terra, nós precisamos buscar os recursos do céu. Ele não age sem primeiro se humilhar diante de Deus. Terceiro lugar, Neemias compreende que a reconstrução de Jerusalém passa pela decisão política do rei. Vejam vocês que aqui está uma lição histórica importantíssima. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O rei Artaxerxes
já havia decretado a paralisação da obra, há muitos anos antes. Não é possível ir a Jerusalém e reconstruir a cidade sem que este decreto seja revogado, sem que haja uma mudança política em relação a Jerusalém, sem que o rei seja convencido e constrangido a mudar a sua posição. Motivar o rei a mudar sua política era uma causa e um sonho humanamente impossível. É por isso que ele ora, é por isso que ele jejua, é por isso que ele lamenta, é por isso que ele prepara-se 4 meses antes de ir conversar com o rei. Precisamos nós entender também, queridos irmãos, que muitas coisas que precisam ser implementadas na nossa sociedade, nas nossas cidades, na vida do nosso povo, passa pelo processo político, passa pelas câmaras dos vereadores, dos deputados, do Senado, do presidente, dos ministros. Nós deveríamos estar mais engajados em oração, porque Deus inclina o coração do rei para onde Ele quiser. E muitas das mudanças de que nós necessitamos precisam passar também pelo processo político, e Neemias entendeu isso. 4º lugar, Neemias aguarda o tempo certo de agir. Diz a Bíblia que ele orou 4 meses, do mês de Quisleu ao mês de Nisan. No dia de conversar com o rei, olha aí o capítulo 1, verso 11, ele intensifica a sua oração. Ah, Senhor, sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. Nesse dia, ele intensifica as orações. Ele esperou um dia oportuno para falar com o rei. Que dia era esse? Possivelmente a Bíblia não deixa isso muito claro, mas certamente era um dia especial. Por que especial? Porque você sabe que a rainha estava presente com o rei. Versículo 6 nos informa, esse dado aqui não está aqui por acaso. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, não eram todos os dias, não eram em todos os momentos que a rainha estava do lado do rei, devia ser um momento especial, talvez uma festa. Não sabemos até que ponto Neemias já tinha partilhado esse sonho com a própria rainha, mas ele espera um dia especial, uma ocasião especial, num tempo oportuno, para conversar com o rei. Meus irmãos, isso também nos ensina que nós temos que ter sabedoria para saber a hora certa de agir. É preciso agir no tempo de Deus, na agenda de Deus. Às vezes, é mais difícil esperar do que agir. Mas nós não podemos nos colocar na frente de Deus. É preciso esperar o tempo de Deus para começar a agir. E Neemias foi sábio para isso. Ele esperou. Ele aguardou o tempo certo, a hora certa, de acordo com o calendário de Deus. Preparação necessária. Vamos ver um segundo ponto. Como transformar os nossos sonhos humanamente impossíveis em realidade. Segunda coisa, Neemias demonstra uma atitude certa diante de Deus. Ou melhor, Neemias demonstra uma atitude certa diante dos homens. Preste atenção no verso 1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Em primeiro lugar, Neemias demonstra uma tristeza incomum diante do rei. Neemias era um homem alegre. Aliás, esta é uma lição para nós. Você que é funcionário, você que está diante daquela pessoa para quem você está trabalhando ou servindo, você precisa deixar os seus problemas pessoais fora da sua sala de trabalho, fora do seu ambiente de trabalho. Você precisa administrar seus sentimentos, porque espera-se de você a plenitude da sua capacidade de desenvolver o que você está estabelecido para desenvolver. Somos informados que o rei nunca vira em ocasião nenhuma Neemias triste. Agora, esta tristeza que ele revela é estratégica. Ela é absolutamente proposital. Neemias deixa vazar pelos poros da sua alma essa tristeza. Porque essa tristeza é o gancho que ele precisa para chamar a atenção do rei.
É a ponte que ele precisa para entrar na agenda do rei. E vejam vocês que Neemias está triste apesar da sua prosperidade pessoal. Ele está triste apesar de uma festa real. Por que ele está triste? Ele está triste porque o problema do seu povo é um fardo no seu coração. As pessoas que mais contribuíram para a humanidade foram aquelas capazes de sentir o fardo das outras pessoas. Foram aquelas pessoas capazes de sentir o drama das outras pessoas. Foram aquelas pessoas que sentiram e choraram a tristeza e a dor e o opróbrio das outras pessoas. Neemias não sente vergonha do seu povo. Neemias está pronto a sacrificar sua estabilidade financeira, seu status, suas conquistas, para se identificar com o drama da sua cidade. Segunda coisa, irmãos, Neemias demonstra fidelidade ao rei. Nós olhando isso aqui parece uma coisa muito simples, mas você nota alguma coisa aqui que merece destaque. O rei me disse: porque está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza no coração. Então temi sobremaneira. Tem sentido isso? O rei diz: você está triste, o que aconteceu com você? E ele teme sobremaneira. Por que temeu sobremaneira? A posição de Neemias era uma das mais importantes da época. Ele era o copeiro do rei. O que era isso? Ele era o provador do vinho e da comida do rei. Só uma pessoa de altíssima confiança podia ocupar esse posto, porque o rei temia ser traído, ser envenenado. Naquela época as cortes eram cheias de tramas, de ardis, de traições. Muitos reis eram envenenados. E por isso a vida de Artaxerxes estava nas mãos de Neemias. Qualquer mudança de atitude de Neemias podia sugestionar a Artaxerxes uma traição. Qualquer mudança na postura de Neemias podia levar Artaxerxes a agir de maneira totalitária, ou banindo este homem, ou matando este homem. Por isso ele teme. Porque agora está a hora de apresentar uma causa, de lograr êxito, ou até mesmo de correr risco de vida. Mas ao contrário, quando o rei pergunta por que está triste, ele disse: viva para sempre, ó rei, ou seja, eu sou um servo fiel. A tristeza minha não é por tua causa, é por causa do opróbrio do meu povo. Chama a sua atenção para isso. As pessoas que mais influenciaram o mundo foram aquelas pessoas que foram fiéis. Fiéis. Pessoas infiéis, pessoas não confiáveis, nunca puderam realizar coisas grandes na história. Esta é uma lição para mim e para você. Não importa em que lugar, em que tarefa, em que função, seja fiel. Absolutamente fiel. Deus honra aqueles que são fiéis. Terceira coisa, Neemias demonstra tato na abordagem. É uma hora delicadíssima, irmãos. O futuro de uma nação está em jogo. O propósito de Deus está em jogo. Você se lembra que Daniel, há mais de 70 anos, estava orando a Deus, em virtude de Deus trazer um quebrantamento ao povo que estava no cativeiro, porque a profecia de Jeremias tinha que se cumprir, 70 anos depois do cativeiro, mas passava pelo arrependimento do povo. Mais tarde, no capítulo 10 de Daniel, ele ora ainda, por quê? Porque o povo agora voltou do cativeiro, mas estava debaixo de opróbrio. Agora, 70 anos depois da volta do cativeiro, Neemias está orando. Neemias agora está na hora de fazer uma súplica que pode mudar o rumo da história do seu povo. E ele precisa ser muito sábio. E diz o texto aqui que, em primeiro lugar, Neemias, ele tem a habilidade de fazer perguntas. Quando o rei pergunta: por que está triste o seu coração? É muito interessante. Ele não responde, se justificando, se explicando. Ele faz outra pergunta. Você já parou para notar a sabedoria que é responder uma pergunta com outra pergunta? Você devolve a bola para a pessoa? Olha a resposta dele. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Responde uma pergunta com outra pergunta. Jesus era perito nisso, fazer perguntas. Queres ser curado? Quem é o próximo daquele que caiu à beira do caminho? É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Não tendes lido?
Ele sempre retrucava, às vezes, uma pergunta com outra pergunta, respondia uma pergunta com outra pergunta. Nós precisamos ter sabedoria, numa hora de tensão, numa hora de discussão, numa hora onde o futuro de uma pessoa, de uma igreja, de uma nação está em jogo, saber lidar, para não entregarmos uma causa de maneira errada, colocarmos uma situação de maneira equivocada. Segunda coisa que ele tem tato, queridos, ele não chega a citar a cidade de Jerusalém. Isso é estratégia, isso é sabedoria. Ele diz, olha, a cidade de Jerusalém está debaixo de escombro. Não, ele não cita o nome de Jerusalém. Ele não pode fazer isso. Indiretamente o rei sabe. Mas ele toca numa causa que é sensível aos medo-persas, à memória dos ancestrais. Quando ele vai falar da reconstrução do templo, ele não vai falar de templo, ele não fala da reconstrução do templo. Eu tenho que ir lá reconstruir o templo da casa do meu Deus. Isso não mexia com Artaxerxes. Eu tenho que reconstruir Jerusalém. Isso podia até ser um problema, porque Artaxerxes tinha decretado que a obra tinha que parar. Ele levanta outra questão. A cidade dos sepulcros dos meus pais está assolada. Os medo-persas tinham um profundo respeito pelos ancestrais. Isso mexia com o rei. Então ele pega uma ponte cultural para trazer uma necessidade espiritual. O que ele queria de fato era reconstruir o templo, era reconstruir os muros, era reconstruir a cidade. Quarta coisa que Neemias nos ensina, irmãos, Neemias demonstra clareza em seus propósitos. Quando ele passa 4 meses orando, jejuando, chorando diante de Deus, Neemias tem um mapa da cidade na mente, e ele nunca devia ter estado lá antes. Ele nasceu no cativeiro. Certamente, já tinha se passado mais de 140 anos do cativeiro, depois que o povo foi levado para o cativeiro. Ele não tinha estado em Jerusalém antes, mas ele tinha na mente todos os detalhes. Ele sabia o que queria, o que fazer, o que pedir. E aí você vai notar algumas coisas. Primeiro, o que ele precisava então? Qual o propósito? Ele precisava que o rei mudasse sua política acerca de Jerusalém. Havia um decreto do rei para parar a obra. E o pedido dele, segundo o verso 5, ele está querendo que o rei o envie para reedificar Jerusalém. Ele tem clareza nisso. É preciso que o rei mude a sua política, mude a sua decisão. Ele pede algo que altera profundamente o decreto do rei. Segunda coisa, ele precisa ser enviado pelo rei com a missão de reconstruir Jerusalém. Versículo 5, ele diz, se achei mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. É muito importante que ele está pedindo para ser enviado, não tem nenhuma ambição pessoal nisso. Ele não está cobiçando o cargo de governador, ele não tem nenhuma vantagem econômica nisso, ao contrário, nós somos informados lá no capítulo 5, versículos 8 a 10 desse livro, que ele deu do dinheiro do seu bolso para os pobres de Jerusalém, e convocou os nobres a fazerem o mesmo, perdoarem dívidas que pegaram emprestado e agora o povo estava pobre, não podia pagar, ele perdoou e encorajou os outros a fazer o mesmo. Achei muito importante, engraçado até, agora a política internacional, quando os países ricos resolveram adiar o pagamento da dívida ou amainar um pouco os juros, e um desses países afetados por estas ondas gigantes diz, nós esperamos não o adiamento da dívida, o protelamento da dívida, nós esperamos o cancelamento da dívida. É uma medida melhor. Neemias fez isso. E disse, eu não quero manter esse povo na miséria, na pobreza. Nós temos que perdoar a dívida desse povo. E eu vou começar por mim. Eu já perdoei aqueles que me devem. Abra o seu texto lá em 5, 8 a 10, que você vai ver isso. Ele precisa ser enviado com uma missão, e a missão é reconstruir Jerusalém. Agora veja você, que ele recebe o chamado de Deus, mas ele precisa ser enviado pelo rei. Quem chama é Deus, mas quem envia é Artaxerxes. Nós temos que entender isso. Ele podia dizer, não, eu vou na cara e na coragem, eu sou valentão, Deus me chamou, não quero nem saber, não preciso do rei mandar, eu vou assim mesmo. Nada disso. Ele não foi inconsequente. O chamado é de Deus, mas Artaxerxes tem que mandar, tem que enviar. Ele está debaixo da autoridade de Deus, mas ele também está debaixo da autoridade dos homens. Terceira coisa, ele precisa de cartas de recomendação do rei, versículo 7. E ainda disse o rei,
Se ao rei parece bem, dê-me cartas para que os governadores além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Fazer a obra de Deus exige planejamento, estratégia e prudência. Não basta entusiasmo. Eu vou. Não, eu preciso de carta de recomendação, porque já pensou eu chegar no meio do caminho e eles não me deixarem passar? Frustrar a coisa no meio da estrada? Ele pensou, ele planejou os detalhes da realização da obra. Ele antecipa soluções. Ele tem uma visão prospectiva. Mas veja, em quarto lugar, ele precisa de provisionamento para a obra, versículo 8. O que adiantava ele chegar lá, em Judá, povo pobre? Como é que vamos começar a reconstruir? Não tem madeira. Vamos construir como? De onde vem o recurso? De onde vem o dinheiro? De onde vem a provisão? A obra de Deus precisa de provisão. A obra de Deus precisa de dinheiro. É por isso que a Bíblia diz que Deus é o ouro, é o dono de todo ouro e de toda prata. O recurso de Deus para a obra está na nossa mão. Igual aquele pastor que estava fazendo um desafio para a sua igreja para construir o templo. E aí chegou diante da igreja e disse: meus irmãos, eu tenho uma notícia extraordinária para lhes dar. A igreja não sabia o que fazer para construir o templo. Uma notícia maravilhosa. A outra, não sei se vocês vão gostar muito não, mas a primeira é fenomenal. Aí chegou e falou: meus irmãos, Deus já mandou todo o recurso para nós construirmos o templo. E o povo começou a aplaudir. Louvado seja Deus, então o Senhor já mandou a bênção pura. A segunda coisa que eu preciso lhes dizer, que o recurso está nos bolsos de vocês, nas mãos de vocês. Neemias entendia isso. Quem vai reconstruir a cidade é Deus quem vai dar força, mas ele precisa de provisão. E ele pede cartas para o comandante lá das matas do rei, precisa de cedro do Líbano, ele precisa de madeira de lei para reconstruir as portas, para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade, e ele então entende que não pode abrir mão de pedir. Não há pecado em pedir, irmãos. Precisamos ter coragem para pedir. Agora precisamos saber o que pedir, quando pedir e para que pedir. Ele não pede para ele não pede para se enriquecer, ele não pede para enfiar no bolso dele. Ele tem integridade de propósitos. O que é maravilhoso, em quinto lugar, é que ele recebe mais do que pede. Porque não consta o texto que ele tenha pedido proteção para a viagem. Mas o verso 9 nos informa que além de dar o que ele pediu, Artaxerxes vai além. E o verso 9 diz: então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Não consta o texto que ele tenha pedido isso. Mas o rei fez mais do que ele pediu. Pediu proteção. Isso nos ensina, e ele não recusou a proteção, não. Ele podia dizer: não, eu sou um homem de fé, eu estou andando com Deus, eu não preciso de oficiais do meu lado, eu não preciso de cavaleiros do meu lado. Ele não faz isso, porque proteção divina não anula a providência humana. É por isso que você bota a fechadura na sua casa, é por isso que você faz seguro do seu carro, é por isso que você toma medidas cautelares e preventivas, porque a crença na proteção divina não anula a responsabilidade humana. Terceira lição que Neemias nos ensina, irmãos: uma atitude certa diante de Deus. Não apenas atitude certa diante dos homens. Você quer ter sonhos realizados, os impossíveis tornando-se realidade, você precisa também ter atitudes certas diante de Deus. Em primeiro lugar, Neemias buscou a direção de Deus antes de agir. Que lição magnífica! Quantas vezes você e eu já agimos precipitadamente? Quantos acordos você já fez precipitadamente? Quantos negócios você já fez precipitadamente? Quantas decisões você já tomou precipitadamente? Eu me lembro de um fato bíblico marcante, lá em Josué capítulo 9, quando os gibeonitas fingiram que eram um povo muito distante, e chegaram para Josué com roupas rotas, pão embolorado, e disseram para ele: vamos fazer uma aliança, nós somos um povo muito longínquo, muito remoto, viemos aqui. E diz a Bíblia que a coisa parecia tão óbvia para Josué, que ele não consultou o Senhor e fez uma aliança com os gibeonitas. E sofreu na pele. Ele não consultou o Senhor. Quantas vezes nós tomamos decisões apressadas, sem consultar o Senhor? Imagine você
se Neemias, no mesmo dia que recebe a informação de Anani, corresse para Artaxerxes sem preparar a situação, sem preparar o momento, sem preparar o coração, sem preparar a vida, e fosse despejando em cima do Artaxerxes o seu sonho, possivelmente frustrar-se-ia. É uma lição para nós. Vocês, meninos aí que estão solteiros, por favor, orem para namorar, orem para casar. Não tome uma decisão tão importante dessa na vida precipitadamente. Nós precisamos aprender a ouvir Deus antes de agirmos. Neemias nos ensina isso. 4 meses ele ora, 4 meses ele jejua, 4 meses ele chora diante de Deus. E o que é interessante é que aqueles que têm intimidade com Deus podem fazer orações flechas, orações telegrama. Porque veja o verso 4 de Neemias 2. Disse o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Essa oração é aquele tipo de oração assim que é relâmpago. Já aconteceu isso com você? Faz uma pergunta de queima-bucha e você, antes de engolir a palavra, você já está endereçando a Deus a sua oração. Deus, você não fala, você não verbaliza. A oração aqui não foi verbalizada, não. Ela foi no pensamento, foi flash, foi rápida. Deus, me dá sabedoria agora. É hora de falar. O destino de Judá está nas mãos deste homem, Deus. Me dá sabedoria agora para responder. Ele orou 4 meses, ele orou intensamente no dia que foi conversar com o homem, e agora na hora de responder ele faz a oração telegrama. De que maneira? Rápida, silenciosa, eficaz. Agora o que me marca muito na sua atitude certa diante de Deus é o segundo ponto. Neemias tributou a Deus o sucesso da sua causa. Veja lá versículo 8, a parte B. E diz que ele pediu cartas, etc. E diz o texto: e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele podia dizer: eu tive sucesso porque eu sou um bom funcionário. Eu tive sucesso porque eu sou amigo íntimo de Artaxerxes. Eu tive sucesso porque eu orei. Eu tive sucesso porque eu sou um homem de jejum. Eu tive sucesso porque eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Eu tive sucesso porque eu sou sábio nas minhas abordagens. Nada disso ser disso. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. A glória pertence a Deus. Só Deus tem que ser exaltado pelas vitórias que temos. É de Deus que vem a vitória. É para Deus que deve ser a glória. Que coisa boa é ver a mão de Deus. Mão de Deus que protege, mão de Deus que guia, mão de Deus que provisiona. Saiba disso. As vitórias que você tem tido é porque a boa mão de Deus tem estado com você. Finalmente, último ponto. Uma resistência inevitável dos inimigos. Versículo 10. Olha aí, por favor. Disto ficaram sabendo Sambalá, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vamos ver primeiro a identidade desses inimigos. Sambalá e Tobias. Segundo documentos encontrados na antiguidade, Sambalá chegou a ser o governador de Samaria. E Tobias era um homem altamente influente entre os amonitas. Era gente de influência. E esses inimigos tentaram se unir, esses inimigos tentaram desanimar o povo, esses inimigos tentaram arranjar testemunhas falsas para acusar o povo, esses inimigos escreveram cartas fazendo denúncias falsas contra o povo, esses inimigos caçoaram do povo, dizendo: esse muro aí que eles estão construindo, passou a raposa, derruba isso. Isso é um povinho qualquer. Humilharam o povo. Tramaram para matar Neemias, ao ponto de sugerirem para Neemias: por que você não foge, Neemias, para salvar a sua vida? E Neemias responde como um grande: homem como eu fugiria? Homem como eu fugiria? Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Se você está envolvido na obra de Deus, pode ter certeza que você vai despertar inimigos. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, será perseguido. Se a sua vida não incomoda o inferno, ela também não pode fazer nada pelo céu. Segunda coisa, vamos ver a atitude dos inimigos. Veja você que diz o texto que muito lhes desagradou.
Eles estão cheios de desagrado, de descontentamento, talvez de ódio, de revolta, de amargura. Deixa eu dizer uma coisa para você, você quer manter o inimigo calmo? Você quer dar um sonífero para o inimigo? Fique parado, faça nada, cruza os braços, não se envolva, deixa a coisa acontecer. Seja apenas um espectador, seja apenas um crente de banco de igreja, você vai deixar o inimigo dormindo. Para que ele vai incomodar com você? Agora você quer ser alguém que faça diferença na história, alguém que se envolva com a obra de Deus, alguém que se incomode com os opróbrios que afetam o povo de Deus, você quer reconstruir a sua Jerusalém, então pode ter certeza de uma coisa, isso vai desgostar o inimigo. Temos que estar atentos a isso. Não há vida cristã sem luta, sem batalha espiritual. Finalmente, a motivação dos inimigos. Por que eles estavam aborrecidos? Exatamente pelo que o texto diz. Desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sempre que você lutar pelo bem da igreja, sempre que você lutar pela edificação da igreja, sempre que você lutar para que a igreja seja restaurada, seus muros sejam reconstruídos, suas portas sejam recolocadas, você vai desgostar o inimigo. O inimigo vai ficar furioso, desassossegado. Meus amados irmãos, sempre que a obra de Deus avança, o inimigo fica inquieto. Agora, nós não temos que ficar preocupados com o inimigo. Há um nível de batalha espiritual hoje que a mim me preocupa muito. Eu estava lendo um livro essa semana do irmão André, que eu acho maravilhoso. O irmão André, para mim, é um dos homens mais magníficos deste século. E ele disse nos seus livros, Reconstruindo Ruínas, que o grande problema hoje de muitas igrejas é que elas estão tão preocupadas com o diabo que ficam o tempo todo envolvidas como vencer o diabo, o que fazer para triunfar sobre o diabo. E ele diz, isso não é uma boa ideia. O diabo é muito astuto, ele é sagaz demais. Você não tem que ficar perdendo tempo com o diabo, você tem que ficar envolvido com a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Olha para Deus, confie em Deus, agarre-se em Deus e leve avante a obra de Deus. Quando os inimigos propuseram para Neemias, vão sentar aqui, vão conversar, vem cá, desça aí, larga a obra aqui, vamos bater um papo aqui. Ele diz, eu não vou descer, eu tenho uma grande obra para fazer. Não tem que ficar conversando com o inimigo, não temos que ficar dialogando com o inimigo, temos que fazer a obra de Deus. Essa é a estratégia. Concluindo, queridos, o sonho humanamente impossível da reconstrução de Jerusalém estava se tornando uma realidade. Deus levantou um homem, uma grande obra começa quando um homem se levanta e se coloca nas mãos de Deus. Deus não levantou uma igreja, nem uma nação, Deus levantou um homem. Eu estou seguro disso, que quando você está aqui, não importa se você é uma criança, um junior, um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher, um ancião, uma anciã, no momento em que você se colocar nas mãos de Deus, que os pecados do povo de Deus pesarem no seu coração, certamente uma grande obra vai se começar a partir da sua vida. Segunda coisa, o sonho humanamente impossível torna-se realidade quando você se prepara em oração e jejum antes de agir. Deus não tem pressa. Deus precisa nos preparar primeiro, antes de nos usar. Se você não puder orar, se você não puder jejuar, se você não puder chorar, possivelmente você não terá aptidão nem poder para fazer a obra de Deus. Terceiro, o sonho humanamente impossível torna-se realidade quando você ora e age no tempo oportuno de Deus, com discernimento e sabedoria de Deus, com objetivos claros diante de Deus e diante dos homens. E eu termino perguntando, quais são os sonhos que lhe parecem impossíveis na sua vida? Quais são os sonhos que parecem impossíveis para a primeira igreja presbiteriana de Vitória? Quer começar a orar? Quer começar a jejuar? Quer começar a chorar por isso? Possivelmente um milagre estará a caminho então. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar ao Senhor. Se você quer reconstrução na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua cidade, na sua nação, eu queria que você viesse aqui à frente orar comigo, por favor. Ó Deus bendito, a situação que o teu povo vive hoje não é muito diferente daquela em que se encontrava Jerusalém. Vivemos dias de tanta violência, Senhor. Temos medo de sair de casa, tantas vezes medo de voltar para casa. Ficamos ansiosos quando os nossos filhos vão para a escola, porque há tanta insegurança, tanta violência. Aqueles que foram constituídos para cuidar da ordem pública parecem que perderam o controle,
As máfias de narcotráfico estão dando ordem de recolher até as igrejas nesta cidade. Vivemos tempos difíceis, Senhor. Há injustiças gritantes, aviltantes, que se recusam a retroceder. As CPIs destampam tantas corrupções que graçam nos poderes constituídos. Ficamos envergonhados, humilhados. Que não dizer também no meio da tua igreja, Senhor. Tem muros quebrados, tem portas queimadas a fogo. Há opróbrio também no meio do teu povo, Senhor. Há pecados, a rebelião, a rebeldia, a desobediência, a dureza de coração, onde cada pessoa se volta para o seu interesse, e tantas vezes a tua obra, a tua causa fica relegada a um segundo plano, Senhor. Ó Deus, nós precisamos também de restauração. Restauração na nossa vida, no nosso caráter, na nossa conduta, nas nossas atitudes, nas nossas posturas. Restauração na família, Senhor. Há tantos dramas na família hoje. Há tantas lutas, tantas lágrimas, tantos votos quebrados, tantas alianças rompidas, tantas feridas abertas, tanto distanciamento, Senhor. Tem misericórdia, Deus, nós precisamos de restauração na família. Precisamos de restauração na igreja, Senhor. De um reavivamento espiritual, de corações quebrantados, de vidas que te amem sobre todas as coisas, prontas a abrir mão de vantagens pessoais para abraçar os desafios da tua obra. Oh Deus, compadece-te de nós. Precisamos da tua visitação, Senhor. Precisamos, Deus, que tu levantes novos Neemias entre nós, capazes de chorar, de orar e de jejuar, e de lamentar, e de confessar pecados escondidos, ocultos, de limpar a vida, de se colocar nas tuas mãos para fazer a tua obra. Socorre-nos, Senhor. Nós precisamos desta restauração. Contempla cada um de nós nesta noite, Senhor. Contempla o teu povo. Contempla esta igreja, Senhor, por amor do teu nome. Visita a tua vinha que tu plantaste, Senhor. Restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Faz esta igreja resplandecer sob a luz dos teus olhos, para que em um tempo novo venha, Senhor. Quando os muros serão reerguidos, quando as portas serão levantadas, quando nós estaremos nos voltando para ti de todo o nosso coração, para te adorar, para realizar a tua obra no poder do teu Espírito. Contempla aquele que entrou aqui hoje, Deus, com um sonho impossível, que esta causa seja apresentada a ti nesta noite, e que começamos a ver um vislumbre, Senhor, da tua mão, da tua boa mão sobre nós, para que aquilo que é impossível para os homens, se historifique na vida do teu povo, para a glória do nome do teu Filho Jesus. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela nos desafia, porque ela nos confronta. Oh Senhor, glória ao teu nome. Nós ansiamos, Deus, pela tua manifestação entre nós, pelo toque da tua mão na nossa vida, pelo constrangimento do teu amor no nosso coração, pela ação poderosa do teu Espírito na nossa vida. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Aqueles que estão aqui hoje, faça diferença na nossa vida e através da nossa vida. Levanta-nos, Deus, para a realização de algo novo, inédito na vida desta igreja, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por aquilo que tu hás de fazer através desta igreja e na vida desta igreja. Obrigado pelo teu povo aqui reunido, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Amém.